Olá pessoal, eu sou Marcelo Collen, advogado, membro da Diretoria de Projetos Sociais do Instituto de Ciências Penais e da Comissão de Igualdade Racial da OAB Minas Gerais. E hoje o ICP explica por que precisamos falar sobre racismo? O Brasil é o país fora da África com o maior número de pessoas negras no mundo. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 55% da nossa população é formada por pessoas negras. Isso significa aproximadamente 115 milhões de pessoas. Contudo, mesmo sendo maioria, os indicadores sociais demonstram uma grande desigualdade racial. Então, vamos falar um pouquinho sobre racismo? Mesmo antes da colonização, os europeus já praticavam o tráfico de escravos. Considerando que a colonização do nosso território foi feita com o fim de exploração de recursos naturais e criação de grandes plantações de cana-de-açúcar, desde muito cedo foi utilizada a mão de obra de negros escravizados. A escravidão existiu em nosso país por aproximadamente 75% da nossa história. Para que esse número fique um pouco mais próximo da nossa realidade, vamos imaginar que a história do Brasil é a minha vida, e eu tenho apenas 26 anos. Significaria dizer que eu teria sido escravo por 20 anos e liberto há apenas 6. Durante 4 longos séculos, mais de 12 milhões e 500 mil pessoas foram retiradas do continente africano e trazidas para as Américas na condição de escravas. Cerca de 1 milhão e 800 mil sequer chegaram a desembarcar. Uma média de 14 pessoas por dia morreram apenas na travessia entre os dois continentes. Se você, assim como eu, é negro, ou se você não é, tente se colocar no nosso lugar. Imagine ser sequestrado, raptado, levado para um continente totalmente diferente, batizado com um novo nome, ser obrigado a professar uma outra religião, falar um outro idioma, ser impedido de desenvolver a sua própria identidade, ser vendido como mercadoria, obrigado a realizar trabalhos escravos, ser submetido a todo tipo de violência, espancamentos, estupros, até mesmo a morte. Juridicamente, as pessoas escravizadas eram tidas como bens semoventes, ou seja, receberiam um tratamento jurídico semelhante ao que nós damos hoje a um boi ou a um cavalo. Ao longo de centenas de anos, foi sendo criada uma imagem e um pensamento de inferiorização e subjugação do negro e de todos os seus elementos étnico-culturais. E isso trouxe graves consequências, não apenas àquelas pessoas do passado, mas também aos seus descendentes, que ainda sofrem com os estigmas do preconceito. Apesar de muitas pessoas afirmarem, erroneamente, que o racismo não existe, os indicadores sociais ainda apontam a existência de uma grave e profunda desigualdade racial no Brasil. Essa violência do passado nos afeta até hoje. As pessoas negras são as principais vítimas de homicídio e maioria da população carcerária. Elas têm menos acesso ao estudo e ao mercado de trabalho formal. Em contrapartida, são minoria entre as pessoas ricas, entre juízes, promotores e altos cargos públicos. São minoria no Congresso Nacional e na direção de diversas empresas, inclusive escritórios de advocacia. Felizmente, o nosso país avançou. Não existe mais escravidão formal e nem leis que determinam um tratamento diferenciado entre pessoas por qualquer razão. Existem, inclusive, leis que buscam reduzir as desigualdades, como as políticas afirmativas, que estimulam o ingresso de pessoas negras nas universidades e no funcionalismo público, e também leis que criminalizam o preconceito racial. Para alcançarmos a igualdade, ainda existe um longo caminho pela frente. Para que possamos alcançar os objetivos fundamentais da nossa República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, precisamos enfrentar e vencer todos os males que o racismo nos traz. Ao longo dos próximos vídeos, nós, do Instituto de Ciências Penais, vamos aprofundar nesses assuntos relativos ao racismo e trazer também outros conteúdos que podem nos auxiliar no combate à desigualdade racial. Convidamos todos vocês para acompanhar nossos meios de comunicação. Fiquem ligados para receber mais informações. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Nos ajude a divulgar conhecimento. Até a próxima! O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante um encontro de acadêmicos e profissionais das diversas carreiras ligadas às ciências penais.
Ele é um fórum democrático e plural de estudos e debates acerca do tema. Estimulando a reflexão sobre as diversas vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes do Estado Democrático de Direito e da Constituição. O ICP Jovem foi criado em 2017 e congrega jovens criminalistas em torno de premissas comuns de pensamento: acreditar na liberdade, na democracia e nos direitos humanos. A participação e a associação de todos os interessados no universo das ciências penais é de extrema relevância para a construção de um instituto que valoriza o jovem profissional e estudante.